Orientação da criança. Capítulo 67. O fascinante poder da moda. A moda é uma dominadora tirana. A moda governa o mundo e é uma senhora tirana, compelindo frequentemente seus devotos a submeter-se aos maiores inconvenientes e desconforto. A moda impõe tributos sem razão e os recolhe sem misericórdia. Exerce fascinante poder e está pronta a criticar e a ridicularizar a todos os que não lhe seguem. Os ricos têm o desejo de suplantar uns aos outros ao sujeitar-se às modas que estão sempre em mudança. Os de classe média e mais pobres esforçam-se por aproximar-se da norma estabelecida pelos que supõem acima de si. Onde os meios e as forças são limitados e o desejo de sobressair é grande, o peso se torna quase insuportável. Para muitos, não importa quão próprio ou mesmo bonito um vestido possa ser. No caso de se mudar a moda, tem de ser reformado ou posto de lado. Satanás, o instigador e força motriz dos decretos sempre mutáveis e nunca satisfatórios da moda, está sempre ocupado em inventar alguma coisa nova, que se demonstre prejudicial à saúde física e moral e triunfa por seus ardis terem tão bom êxito. A morte ri de que a loucura destruidora da saúde e o zelo cego dos adoradores no altar da moda os ponham com tanta facilidade sob seu domínio. A felicidade e o favor de Deus são postos sobre o seu altar. A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral. Não deve ser introduzida na nova vida. Na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do Evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. O preço que alguns pagam. Quão contrários aos princípios dados nas Escrituras são muitos dos modelos de vestidos prescritos por ela. Pensai nos feitios que têm dominado nos últimos 100 anos, ou mesmo nas derradeiras décadas. Quantos deles seriam julgados inadequados para uma senhora distinta, temente a Deus e que se preza? Muita moça pobre, para ter um vestido de estilo, tem se privado de roupa agasalhadora, pagando com a própria vida. Muitas outras, cobiçando a exibição e a elegância dos ricos, têm sido incitadas a caminhos desonestos e à vergonha. Muitos lares se têm privado de conforto, muitos homens têm sido arrastados à fraude ou à bancarrota para satisfazer as extravagantes exigências da mulher e das filhas. Salvação em perigo pela idolatria do vestuário. Por toda parte se manifesta o orgulho e a vaidade, mas os que são inclinados a olhar o espelho a fim de admirar a si mesmos, pouca inclinação terão para olhar a lei de Deus, o grande espelho moral. Essa idolatria do vestuário destrói tudo o que é humilde, manso e amável no caráter. Consome as preciosas horas que deveriam ser usadas na meditação, para exame do coração, para o estudo, com oração da palavra de Deus. Nenhum cristão se pode conformar com as modas desmoralizadoras do mundo sem pôr em perigo a salvação de sua alma. O amor à ostentação corrompe o lar. Ajudadas pela graça de Cristo, as senhoras podem fazer um trabalho grande e sublime. Por essa razão, Satanás trabalha com suas artimanhas para inventar roupas segundo a moda, para que o amor à ostentação absorva de tal maneira a mente e o coração e as afeições, mesmo de professas mães cristãs deste século, que estas não tenham tempo para empregar na educação e preparo dos filhos ou no cultivo de sua própria mente e caráter, de modo que possam ser exemplos dos filhos, modelos de boas obras. Quando Satanás consegue o tempo e as afeições da mãe, está plenamente ciente de quanto ganhou. Em 9 casos dentre 10, ele tem conseguido a dedicação de toda a família ao vestuário e à ostentação frívola. Ele conta os filhos entre as suas presas, pois capturou a mãe. As crianças ouvem mais de vestidos do que da salvação, porque a mãe se acha mais familiarizada com a moda do que com o seu Salvador. Pais e filhos são privados daquilo que é melhor, mais doce, mais verdadeiro na vida. Por amor da moda, são roubados da preparação para a vida futura. Resistir à maré.
Muitas das preocupações da mãe resultam do seu esforço para acompanhar as modas do dia. Terrível é o efeito dessas modas sobre a saúde física, mental e moral. Faltando-lhes a coragem para ficarem firmes ao lado do direito, senhoras permitem que a corrente do sentimento popular as arraste em sua esteira. Com muita frequência, professas mães cristãs sacrificam o princípio a seu desejo de seguir a multidão que faz da moda o seu Deus. A consciência protesta, porém elas não são suficientemente corajosas para tomar posição decidida contra o erro. Pais, cuidado! Frequentemente os pais vestem os filhos com roupas extravagantes, com muita ostentação de ornamento, e então admiram abertamente o efeito de seus trajes e os cumprimentam por sua aparência. Esses pais insensatos se encheriam de consternação se pudessem ver como Satanás lhes apoia os esforços e os impele para maiores loucuras. Um problema de muitas mães. Ao verem um vestido diferente do que possuem vossas filhas, são inclinadas a desejar um idêntico. Ou talvez desejem qualquer outra coisa que veem os outros possuírem, que achais não estar de acordo com vossa fé conceder-lhes. Permitir-lhes-eis importunar-vos tanto que consigam isso de vós, deixando que ela vos moldem em vez de as moldardes vós, de acordo com os princípios do Evangelho? Nossos filhos são muito preciosos à vista de Deus. Ensinemos-lhes a palavra de Deus, educando-os nos seus caminhos. É vosso privilégio ensinar os filhos a viver de tal maneira que tenham a aprovação dos céus. Não encorajemos nossos filhos a seguirem as modas do mundo, e se formos fiéis em lhes dar o ensino correto, eles não as seguirão. As modas do mundo frequentemente tomam uma forma ridícula e deveis tomar firme posição contra elas. Resultados do amor à ostentação. O amor do vestuário e do prazer está arruinando a felicidade de milhares, e alguns dos que professam amar e observar os mandamentos de Deus imitam esta classe mais de perto, compatível com ainda conservarem o nome de cristãos. Alguns dos jovens são tão ansiosos de exibição que estão mesmo dispostos a desistir desse nome de cristãos se tão somente puderem seguir sua inclinação pela vaidade no vestuário e o amor dos prazeres. As famílias que gastam demasiado tempo em se vestir para a ostentação podem assemelhar-se à figueira que Cristo viu de longe. Essa figueira ostentava seus ramos floridos, mesmo diante da justiça. Mas quando Jesus veio procurar fruto, examinou-a do ramo mais alto até os galhos mais baixos e nada achou senão folhas. É de frutos que ele tem fome. Frutos deve ele receber. Não satisfazem as filhas de Deus. Há suficiente labor necessário e importante neste mundo cheio de carência e sofrimentos, sem que se gastem preciosos momentos para ornamentação ou ostentações. As filhas do Celeste Rei, os membros da família real, sentirão o peso da responsabilidade quanto a atingirem vida mais elevada, para que sejam postas em mais íntima comunhão com o céu e trabalhem em uníssono com o Redentor do mundo. Os que se acham empenhados nessa obra não se satisfarão com as modas e tolices que absorvem a mente e as afeições das mulheres nestes últimos dias. Caso sejam realmente filhos de Deus, serão participantes da natureza divina. Serão movidas pela mais profunda piedade, como o foi o seu divino Redentor, ao contemplarem as corruptoras influências existentes na sociedade. Compartilharão dos sentimentos de Cristo e, em sua esfera, segundo as aptidões e oportunidades de que dispuserem, trabalharão para salvar as almas que perecem, da mesma maneira que Cristo, em sua elevada esfera, trabalhou em benefício do homem.